Chumbo trocado não dói, galera. A Red Bull ganhou em Imola, casa da Ferrari, e o que a Ferrari faz? Ganha na Áustria, na casa da Red Bull. Chumbo trocado não dói, não faz diferença. Antes de falar necessariamente e obrigatoriamente das corridas, só um adendo. Vários relatos de assédio, de violência, de agressão assim, verbal, ameaça, no autódromo de Spielberg, no autódromo na Áustria. E isso é incrivelmente inaceitável, porque isso acontece aqui no Brasil. Em 2021 teve em Interlagos, o setor G e o setor Q, isso aconteceu de assédio contra as mulheres, violência assim verbal, pessoas que torcem para um criticando as que torcem para outro, e isso é inaceitável. O esporte, ele é inclusivo, ele é necessário em nossas vidas, e ele é o maior bem democrático que a gente tem. O esporte pode tudo, só não pode ser violento, tá? Torcida é uma coisa, rivalidade é uma coisa, partir para a ignorância é outra. Posto isso, vamos lá. Leclerc ganhou, e assim, surpreende o ritmo, porque a Ferrari do Leclerc aparentemente tinha um ritmo melhor de corrida do que no sábado, mas no sábado a Red Bull estava melhor. A única coisa que dá para explicar assim de olho nu é o desgaste dos pneus do carro do Verstappen não estava legal. Alguma coisa está acontecendo, talvez com o desempenho da Red Bull, porque em Silverstone também teve problema, e dessa vez a Red Bull foi cupim de pneu. Já ontem a Red Bull conseguiu ganhar com alguma vantagenzinha assim tranquila. O Leclerc bem que falou que a Ferrari tinha ritmo para poder chegar na Red Bull, e dito e feito. E só não foi P1 e P2, só não foi primeira e segunda posição, porque o Carlos Sainz tentando passar o Verstappen estourou o motor e foi uma cena horrível. Ele teve que parar, o carro começou a pegar fogo, a carenagem até subiu, deu uma explodida, assim, como eu estou fazendo com o ombro, assim. E isso foi assustador, o carro começou a voltar porque era subida. O mecânico, o fiscal tentou colocar um calço assim para o carro não descer, não deu certo. O carro começou a pegar fogo, com o carro descendo e o Carlos Sainz precisando sair do carro. Foi assustador isso. E ainda bem, tá tudo bem com o Sainz. O carro, talvez o carro que não esteja bem. Olha, é capaz do Sainz ter que trocar motor na França, e aí a Ferrari vai com ele lá para trás. E aí, aquelas ordens de equipe que o Mattia Binotto falou de nós não vamos trocar posição na equipe até a Bélgica. Talvez, acabou de passar uma moto aqui, talvez isso seja assim, antecipado, porque o Leclerc já abriu uma boa vantagem para o Sainz, colou um pouco mais no Verstappen, que ainda tem uma boa vantagem, uma boa gordura, mais de uma corrida de vantagem, mas o campeonato vai afunilando e aí não tem muito o que se fazer, né? O seu segundo piloto fica para trás, e aí? Outro que ficou para trás foi o Sérgio Pérez, bateu com o Russell, falou que deu espaço e não deu não, foi bem justinho o espaço que ele deu para o Russell. Um pouco de incidente de corrida, mais ou menos. Foi incidente de corrida, mas também foi o Pérez não deu tanto espaço e aí acabou acontecendo a batida. O Russell tomou 5 segundos, quebrou um pedaço da asa, teve que cair lá para trás, fez corrida de recuperação, enquanto o Pérez foi lá para trás e por lá ficou abandonando logo no começo da corrida. Hamilton ficou em terceiro, se recuperando dos problemas que teve na sexta e no sábado. O Russell se recuperou, ficou em quarto. A Mercedes claramente ainda está atrás da Red Bull e da Ferrari. A Mercedes ela tem um baixo desempenho na velocidade de pico na reta, ou seja, quando chega no limite da velocidade, quando chega para dar o limitador de velocidade, a Mercedes não vai bem. A Mercedes acaba sofrendo. E muitas vezes os carros, por exemplo, da Haas, do Mick Schumacher, que também foi bem, acabou em sexto, conseguiu emparelhar com o Hamilton e com o Russell no final da reta, fazendo com que apenas os pneus da Mercedes, que estavam mais bem conservados do que os da Haas, naquela altura da corrida, conseguissem
ser efetivos para uma ultrapassagem. O Ocon foi quinto, bom desempenho do Ocon com a Alpine, abrindo mais vantagem para cima do Alonso. E o francês vem batendo o Alonso com alguma frequência. A gente teve o Mick Schumacher em sexto. E a corrida foi marcada por muitos incidentes de track limits, ou seja, limites de pista. Isso foi também tendência na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Resultados mudaram em ambas as corridas. Na Fórmula 3, por exemplo, o Hadjar está um ponto atrás do Victor Martin, que acabou em segundo. O Hadjar ganhou hoje, o Victor Martin acabou em segundo. A Fórmula 3 está com o Victor Martin, o Hadjar e o Arthur Leclerc entre os 3 primeiros do campeonato. E assim, 3 francófonos. Não é francófonos que fala, mas é francófonos. Isso, essa é a palavra. Francófonos. Liderando na Fórmula 3. O campeonato está bem embolado, menos de 10 pontos entre o primeiro e o terceiro. Já na Fórmula 2, foi uma bagunça. Só lembrando, na Fórmula 3, o Caio Collet era para ter acabado numa posição dos pontos, só que encheu a traseira do cidadão e acabou em último lugar na corrida. Triste o desempenho do Caio Collet. Já na Fórmula 2, o Drugovich não foi bem. Na verdade, uma galera não foi bem. O Theo Pourchaire não foi bem, o Drugovich não foi bem, Yuri Vips também não foi bem, tinha largado lá na frente. Uma galera não foi bem. O Vest, que tinha sido pole, não foi bem. Porque geral resolveu largar com um pneu de pista para chuva. E o que aconteceu? Alguns colocaram pneu de pista seca, pneus slick, e a pista secou rapidinho. Tinha chovido na Fórmula 3, na Fórmula 2 secou em 2 ou 3 voltas. E aí todo mundo que estava na frente, que estava com esses pneus de chuva, perdeu o desempenho. A galera que veio de trás com o pneu de seco passou. O Verschoor ganhou a corrida, mas não levou. A corrida foi marcada por muitos incidentes, como eu falei, de track limits, de limite de pista. E também, no caso do Verschoor, o que aconteceu? Adivinha? Pane seca! O Verschoor ficou sem gasolina e aí foi desclassificado. O Jandaruvala, que foi segundo, também recebeu punição, acabou lá para trás. O terceiro, que foi o Robert Merri, que já correu de Fórmula 1, caiu de posição, perdeu a posição pro Logan Sargent e pro Enzo Fittipaldi. E aí o Logan Sargent acabou em terceiro e o Fittipaldi em quarto. Só que como o Verschoor e o Daruvala receberam punição, o Logan Sargent subiu posição e o Enzo Fittipaldi acabou em segundo. Então uma bagunça, track limits, limites de pista. A FIA foi muito bagunçada nesse final de semana contra isso. Vários pilotos ultrapassaram o limite de pista em algumas curvas e nem investigaram. E outros passaram algumas vezes só e receberam punição. Foi um pouco estranho a decisão dos comissários durante esse final de semana. Com isso, o Drugovich está com 39 pontos na frente do Logan Sargent, o americano estadunidense da academia da Williams, piloto da Carlin, e 40 na frente do Theo Pourchaire. E o Enzo Fittipaldi agora, com esse desempenho fantástico de P2, graças aos problemas que a galera teve com punição, está em quinto no campeonato, com uma Charrus, um dos piores carros do grid. Muito bom ver o Enzo Fittipaldi ali próximo dos líderes. Um piloto que está começando a carreira na Fórmula 2 agora. E, assim, o Enzo não foi magnífico, como por exemplo foi em Imola. Mas ele soube conduzir o carro, teve uma boa performance e lucrou com as punições. Bem, Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas. A Haas pontuou com ambos os pilotos. O Alonso conseguiu um 10º lugar. Muitas tentativas, muitas trocas de ultrapassagem, mudança de estratégia, degradação de pneus extrema na Áustria. Era corrida para uma parada e acabou sendo 2 ou 3, no caso dos ponteiros 3. E aquele draminha, aquele dramin que foi o final com o Leclerc tendo problemas no acelerador e logo depois do Carlos Sainz ter o motor estourado. Aquilo ali, não sei, alguns vão falar que teve cara de ser ensaiado, outros vão falar que o Leclerc sofreu e que
foi no braço que ganhou. De qualquer forma, o Leclerc foi muito bem e soube conduzir o carro com problemas ou sem problemas e esperar o tempo certo. Esperar o momento certo para passar o Max Verstappen numa pista onde em 2019 houve aquele duelo que o Max Verstappen e o Charles Leclerc tiveram, onde um jogou para fora da pista o outro e no final acabou dando o Max Verstappen. Portanto, chumbo trocado não dói. Uma vez aconteceu com um, outra vez acontece com outro. É democracia do esporte. É tudo ok. Só não pode ser com raiva, com ignorância e violência, beleza? A gente se vê na próxima. Amanhã tem o programa ao vivo do In Your Wall às 9h30. E até lá, hein? Falou, valeu!